Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos alegres nesta noite por mais uma oportunidade que o Pai nos concede de estar na sua casa. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, pastor Gilson Gandra, pastor regional ali da cidade de Coronel Fabriciano. Pertencemos à igreja do Melo Viana, o nosso pastor presidente, pastor Juno Calais, também presidente da Comadivardo. Quero honrar a Deus pela vida do pastor presidente Samuel. Deus abençoe o senhor, juntamente com toda a diretoria, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês de uma forma muito poderosa. Também honra a Deus pela vida da supervisora geral, esposa do nosso pastor presidente Samuel, a nossa querida irmã Marlene, que já me deu um abraço cheiroso ali, né? Eita glória! Jesus é bom e o capiroto não presta, né, irmã Marlene? Queridos, também faço menção do nosso querido pastor, do setorial, pastor João, e irmã Terezinha, que foram corajosos em me convidar. Deus abençoe vocês. Eu honro a Deus pela vida de vocês. É a segunda vez que eu tenho o privilégio de estar com esse casal e que as bênçãos do Senhor se multipliquem 100 vezes mais sobre a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Antes de ler a palavra, quero honrar a Deus por todo esse círculo de oração, esse congresso abençoado que se formou aqui. Também a nossa irmã Andréia, que está lá atrás, uma amiga de muitas longas datas. E essa banda maravilhosa, dá vontade de ouvir vocês tocar a noite inteira. Sei que as fúrias vêm, sei que não é fácil ensaiar, mas não desiste, porque pregação é só para essa terra. Mas o louvor é para essa terra e para a eternidade também. Deus abençoe a vida de vocês e a vida desse coral maravilhoso. Amém, irmãos? Deus recompense e muito obrigado. Já fiquei sabendo que vocês oraram por nós e sou grata por isso. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Enquanto vocês procuram, quero honrar a Deus pela vida do irmão do som. Deus te abençoe de uma forma poderosa. Primeira Crônicas, capítulo 4. E abra também, por gentileza, Efésios, capítulo 6, versículo 18, que é o tema da festividade dos irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E deixa aberto também 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos, 9 e 10. O tema da festa dos irmãos, que fala sobre orando em todo o tempo, está registrado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos repetir? Orando todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. 2 versículos já vai falar a biografia todinha de Jabes. Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilúcido que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito.
E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Acabou o texto, acabou a história. Podei vos assentar, meus amados. Que alegria estar com vocês. A gente sente em casa, né? Quando está no meio do povo de Deus. Parece que já conhece uma eternidade. O tema da festa que foi escolhido na direção do Espírito Santo, orando em... Vamos falar para ficar memorizado? Orando em... Orando em todo tempo. E a gente falar de tempo, fala em todo tempo, né? Não está falando para a gente orar só quando a gente está alegre, está feliz, as coisas estão indo de bom. Não, é orar em todo tempo e oração com súplica no Espírito. Quando eu olho para o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo número 9 e 10, me chama muita atenção, porque 2 versículos, a menor biografia que podemos dizer que estamos lendo aqui nesta noite. Quando eu olho para a vida de Jabes, me chama muita atenção. Eu vou mexer um pouco com vocês, mas eu vou tentar não ser enjoada. Pode ficar tranquilo, tá? Se eu perguntar, vocês me ajudam a pregar nessa noite? Quem é mãe aqui, levante a mão. Que isso? Que exército aqui atrás. Não, ficou tão bonito que eu vou perguntar de novo. Quem é mãe, levanta a mão. Olha isso, gente. Gente, ser mãe é um privilégio. É algo assim maravilhoso. E quando eu olho para a mãe de Jabes, eu fico um pouco sem entender a decisão dela, mas entendendo que mesmo em uma decisão ruim, Deus, ele muda trajetos e histórias. Quando eu cheguei, a irmã estava ministrando aqui. E é isso mesmo, irmã? Você foi rejeitada com 4 meses pela sua mãe? É isso que eu ouvi aqui? Pois é, queridos. Jabes teve uma história que nos chama a atenção. Jabes foi gerado no ventre como filho normal durante 9 meses. Vamos imaginar que era para essa criança ter nascido e ter trazido alegria ao coração daquela mãe, porque toda mãe, quando está gerando, chegando no final da gestação, mesmo que está cansada, doida querendo que o bebê nasce, é tão interessante que por mais doloroso que seja o parto, quando a criança nasce, a mãe esquece da dor, sim ou não? As lágrimas são trocadas pelo sorriso. E aquele coração apertado agora se regozija. Afinal de contas, ela está segurando a herança do Senhor. E aqui nesta noite nós temos mães espirituais que adotam em orações, que guardam no joelho, mães adotivas que adotam tanto filho biológico quanto também nas orações, e mães biológicas. A mãe de Jabes não foi uma mãe diferente de nós. Gerou uma criança. Eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 18 e a outra 11 anos. E ela gerou como nós. Mas naquele tempo tinha uma diferença. Não existia médicos. Era parteira. Eu sou irmã de muitos irmãos. Minha mãe teve 15 filhos. E se tivesse tudo aí, era uma maravilha. Mas escute, um dos meus irmãos nasceu por uma parteira. Só para vocês entenderem o texto, vamos imaginar que a parteira vai dizer para a mãe de Jabes assim: nasceu-lhe um menino. Era para aquela mulher vibrar de alegria, afinal de contas, gerar um filho varão, naquele tempo, era uma honra muito grande. Porque se a mãe viesse perder o marido, o filho assumiria ali o cuidado da casa, ajudaria a sustentar a mãe.
Vocês lembram do desespero da viúva de Naim, quando ia enterrar o seu sonho, Deus fez um milagre. No meio do caminho, ela não tinha mais ninguém, só aquele filho. Mas nesse caso aqui, dá os 9 meses, a parteira diz, nasceu-lhe um menino. Em vez dela regozijar de alegria, ela vai sentir tristeza. Porque o parto é complicado. O parto é doloroso. O parto tem dificuldades. Alguns historiadores acreditam que aquela criança pode ter nascido com alguma deficiência física, complicando assim o parto da mãe, gerando muitas dores no parto. Após o nascimento de Jabes, é normal uma mãe colocar o nome de um filho e ver o significado do nome. Mas aquela mulher, quando ouve a parteira dizer como vai chamar o teu filho, ela diz, chamarás Jabes. E ainda explica por que vai chamar Jabes. E ela diz, porque com dores o dei à luz. Quando Deus ia tratar com Israel, o Senhor, às vezes, permitia colocar alguns nomes. Porque nomes têm significado. Aí agora a gente vem para cá e vê o que significa Jabes. Por que a mãe dele diz, porque com dores o dei à luz? Porque Jabes significa causador de dor, causador de aflição. Ou seja, nasceu para causar dor, nasceu para causar aflição. A irmã que me antecedeu aqui algum tempo atrás, algumas horas atrás, ela disse muito testemunho aqui que causou rejeição, abandono, dores. E quando eu olho para Jabes, eu vejo que Jabes, ele cresceu, trazendo ali um nome de maldição. Imagina na escola, alguém dizendo, lá o causador de dor. Você sabia que a mãe daquele menino quase morreu para ele nascer? Imagina ele andando na sociedade, era conhecido pela dor. Era conhecido pela aflição que a mãe dele sentiu ao dar à luz. Mas o que eu vim pregar aqui nesta noite, para vocês na direção do Espírito Santo é, eu não sei a sua história, eu não sei o seu passado, eu não sei a tua parentela, que família tu nasceu, se foi numa família de feiticeiro, idólatra, drogado, cachaceiro, ou se foi numa família que prostituía, não sei. Mas eu quero te dar uma mensagem na direção de Deus. Não importa o abandono, não importa a rejeição, não importa as costas que viraram para ti, o Senhor está dizendo nesta noite, tu não serás reconhecido pela dor. Tu não serás reconhecido pelo sofrimento. Tu não serás reconhecido porque veio para trazer problema, veio para trazer dificuldade, veio para trazer luta. Não, você será reconhecido como um vaso escolhido, separado, ungido. Oh, aleluia! Tem gente que quando nasce e cresce, e alguém diz alguma palavra, ou quem era para acolher, não acolheu, ele carrega dentro de si feridas por longas datas. Por longas datas ele carrega ferida dentro de si. E às vezes, feridas que ficam abertas sem cura. Mas quando eu olho para Jabes, eu vejo que Jabes não se conformou em ser chamado de causador de dor. Ele decidiu orar. Ele decidiu clamar o céu. Irmãos, podemos chamar dos 5 pilares
da oração de Jabes. O que Jabes fez para mudar a sua história? Ele cruzou seus braços, ficou num quarto escuro, deprimido, dizendo que ninguém gostava dele, que todo mundo estava o apelidando. Não. Primeiro, Jabes decide invocar o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz: invocai o nome do Senhor e será salvo. Aquele que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Quando eu olho para Jabes, no seu momento de invocar o nome do Senhor, eu posso ver o primeiro pilar da sua oração. Diz a palavra que Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ou seja, Jabes não está pedindo uma bênção pequena. Jabes não está pedindo uma bênção desse tamanhozinho. Jabes invoca o nome do Deus grande, Criador do céu e da terra, o que tem o controle do universo nas suas mãos, o que senta na labaia sol. A terra é só o descanso para os seus pés. Aquele que mede a água do oceano como concha nas suas mãos. Jabes não está invocando o prefeito. Jabes não está invocando o presidente da república. Jabes não está invocando nenhum nome alto nesta terra. Jabes está invocando um nome alto no céu, um nome alto no inferno e um nome alto sobre a face da terra, porque as irmãs já cantaram aqui que Ele é grande, que não há outro igual Ele, que Ele é poderoso. Eu já ouvi louvores aqui dizendo que eu merecia morrer, mas Ele me prometeu o céu. Que Deus é esse? Que a gente merece a morte e Ele nos dá o céu. Que Deus é esse? Que estamos caídos e Ele nos levanta. Estamos fracos e Ele nos renova. Estamos feridos e Ele é o remédio. Estamos desanimados e Ele é a força. Que Deus é esse que Jabes invocou? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para a igreja aqui de Juiz de Fora: não existe um Deus tão grande quanto o nosso Deus. Não existe. A irmã cantou aqui que nem a letra do papel consegue escrever a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque existe um Deus no céu que a letra no papel não pode escrever, não caberia nos livros, nem mesmo na Bíblia Sagrada. A gente conseguiria ler e entender, ou a inspiração a qual essa escritura foi escrita, o tamanho do nosso Deus. Quanto mais aproximamos, mais diminuímos. Quanto mais buscamos, mais sentimos a tua grandeza. Quanto mais o adoramos, mais poderoso, mais forte. Alabaia, soremandagai. A irmã cantou que quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. E a última irmã que subiu aqui disse que para Deus não há impossível. Aí eu olho para Jabes, provavelmente com um defeito físico, rejeitado pela mãe, quem tinha que acolher não acolheu, abandonado dentro de casa, humilhado na escola, na sociedade como problema, como a dor, como o sofrimento. Mas aquele homem decidiu orar. Eu não sei se vocês vão achar ruim comigo, mas você pode cutucar o seu irmão assim devagarzinho. Diga para ele: quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, a sua oração circula o céu.
Alaia soureman churimiandarabai. Fala para ela, é por isso que é difícil orar. Que quando tu ajoelha, vem tanto problema, tanta coisa na tua mente para te roubar o foco. Porque quando tu ajoelha para falar com o céu, Satanás bate retirada, o inferno recoa. Porque a tua oração tem poder para mover o céu. Olaia sureman churimiandarabaia. Jabes invoca o nome do Senhor. Eu te pedi ajuda para me ajudar a pregar. Então cutuca o irmão que está do teu lado e diga: invoca o nome dele hoje, que ele vai entrar nesta causa. Invoca o nome dele hoje, que ele vai abrir as portas. Invoque o nome dele hoje, que vai cair potestade, complexo de inferioridade, timidez, síndrome do pânico, alabaia, sourimicaia. Invoca o nome dele hoje e as enfermidades cairão. Invoque o nome dele hoje e o céu trará resposta à tua oração. Eu estou sentindo a presença do Deus de Israel aqui. Eu estou sentindo a presença do Deus de Israel aqui. Não desista de orar. Nem que seja por 5 minutos ajoelha. Nem que seja por 10 minutos ajoelha. Crislane, eu não tenho tempo, mas tira um tempo no teu pensamento. Mas não deixe de falar com Ele. Não é o tempo que você fica de joelho. É o tempo que você ora com fé. Tem hora que não dá para ficar 2 horas, 3 horas. Tem hora que é 5 minutos e o céu já entra em ação. A palavra do Senhor vai dizer que ele invocou o nome do Senhor e ele disse: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. Sabe o que Jabes está dizendo? Senhor, eu quero uma bênção grande. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: o Senhor pode me dar nem que seja um salarinho, nem que seja um fusquinha. Ai, irmã Crislane, você veio pregar prosperidade? Não, não vim pregar prosperidade, mas eu tenho uma coisa para te dizer: eu não sirvo um Deus miserável, não. Ele abençoa, Ele prospera. Tanto na vida material, quanto na vida emocional, quanto na vida espiritual, quanto na vida física. Ele age, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. E Ele vai dizer: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ou seja, eu quero, Senhor, uma bênção grande. E se os meus termos ampliares. Sabe o que é isso? Primeiro ele invoca. Depois ele diz: Senhor, me dá uma bênção grande. Eu quero uma bênção tão grande que venha atravessar as fronteiras. Ou seja, que a bênção que o Senhor me der, outros possam ser alcançados por ela. Arabaia, sureman, churimicaia. Deus vai abençoar crente aqui hoje pelo poder da oração. Deus vai abençoar a tua casa pelo poder da oração. Oraman, churimiandarabai. Às vezes o que Deus te deu você não entende, mas aí o Espírito Santo vai te direcionando. E Ele vai te dar uma bênção tão grande que vai ser bênção que vai expandir e atingir outras pessoas também serão abençoadas através da tua vida. Minha cunhada disse: Cris, eu estava sem tempo de fazer compra. E uma correria para lá e para cá. E com dinheiro na bolsa e eu não fazia compra. Aí diz ela que com muita vergonha, chegou uma visita na casa dela e com muita vergonha ela resolveu bater na porta da vizinha. A gente via isso na fase de infância, né? Hoje a gente não vê mais isso. Mas eu lembro muitas vezes com canequinho pedindo pó, pedindo açúcar, que a mãe da gente mandava a gente. Não era vergonhoso, né? Matava um porco, aí ganhava a perna do porco, aquela coisa que vocês devem ter passado também. E a gente ficava juntando as lavagens para sustentar o porco da vizinha. Já
cara de oi na perna dele, não é assim? Não é verdade? E diz a minha cunhada que com muita vergonha, ela bateu na porta da vizinha e pediu açúcar. E a vizinha abriu o armário, estava todo vazio, não tinha nada lá dentro. Só uma lata, com meia quantidade de açúcar. E ela disse assim, eu não tenho muito, mas o que eu tenho dá para nós duas. Dividiu no meio, o meio no meio. Diz ela que chegou em casa com o coração espremido. E disse, meu Deus, por que o Senhor me levou ali? Ligou para mim. Eu disse, tu entendeu que o Senhor mandou você fazer uma compra para ela? Então vá lá e faz uma compra para ela. Oh, irmãos, esse Deus é tremendo. Esse Deus é fiel. Esse Deus é poderoso. A palavra diz, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar o pão. Eu vim pregar um Deus que cuida. Eu vim pregar um Deus que zela. Eu vim pregar um Deus que socorre. Eu vim pregar um Deus que sustenta. Eu vim pregar um Deus que levanta e coloca de pé. Você está sentindo Ele aqui nesta noite? Pode adorar porque Ele veio na festa. Pode adorar porque a festa é dEle, para a glória dEle, para exaltar o nome dEle. E Ele já veio no culto nesta noite. Jabes pede uma bênção grande e expansiva. Quando ele disse, me abençoares e os meus termos ampliares. Mas sabe o que me chama a atenção? Depois que ele invoca, depois que ele pede uma bênção grande, depois que ele pede para abrir as fronteiras, ele diz assim, se a tua mão for comigo. Porque não tem bênção grande se a mão de Deus não estiver lá. Não tem bênção grande se a mão do poderoso não estiver lá. Mas eu vou fazer um ato de fé aqui. Levanta a tua mão direita para o céu. Está sentindo a mão dele indo, a mão dele contigo. Jabes disse, a tua mão for comigo. Sabe o que Jabes está dizendo? Se a tua mão for comigo, eu não perecerei. Se a tua mão for comigo, eu não desistirei. Se a tua mão for comigo, eu alcançarei. Se a tua mão for comigo, eu terei vitória nessa trajetória. Eu vim profetizar sobre a igreja de Juiz de Fora. A mão dele está aí. A mão dele está segurando a tua. A mão dele está contigo nesta terra. Era para ter morrido, mas está vivo. Veio a pandemia, muitos partiram, mas você está aqui adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque tu viveu aquele acidente, porque sobreviveu aquela cirurgia. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Porque viveu aquele abandono e está aqui vivo, porque passou por aquela rejeição e sobreviveu. É a mão de Deus, 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 é a mão de Deus. Está sentindo a mão dele aqui nesta noite? O salmista no capítulo 23, versículo 1 vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele está dizendo o Senhor é o meu pastor, ele não está dizendo vai faltar, não vai faltar calçado, não vai faltar veste, não vai faltar comida, porque Deus é o meu pastor. Não é isso. Ele está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, é suficiente. Entendeu o que Deus está te dizendo? Você entendeu? Se o Senhor é o seu pastor, Ele cuida, Ele zela.
Ramancho, rimante, keiva, sura, mancho, rimianda, rabai. E Jabes continua a sua oração, dizendo: se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. Primeiro ele invoca, depois ele pede uma bênção grande, depois ele pede a mão de Deus com ele. Sabe o que ele está dizendo quando ele invoca o nome do Senhor e pede uma bênção grande? Quando ele diz: se me abençoares muitíssimo, bênção grande. Se ampliares os meus termos, bênção expansiva. Se a tua mão for comigo, ele está pedindo uma bênção garantida. Porque se a mão de Deus vai contigo, é sinal de vitória. Você só chegou aqui por causa da mão dele que te trouxe. Pode levantar a mão? Tem gente que não gosta de levantar a mão. Tem gente que critica, fica mandando levantar a mão para lá e para cá. Mas eu disse em uma igreja e vou dizer aqui. Eu mais o meu esposo foi visitar uma idosa na nossa congregação quando estávamos no Vila Militar. E sabe o que aconteceu? A mama foi retirada por causa do câncer. Mas quando a gente chegou lá, ela estava com a mão levantada. E eu disse: minha querida, tu tá com a mão levantada, a cirurgia está recente. Ela disse: irmã Crislaine, no hospital eu já levantei a minha mão. Aqui eu estou levantando a minha mão, porque a minha mão levanta para uma direção, para adorar, para exaltar. Então não murmure de levantar a mão, não. Deus te deu mão para adorar o nome dele. Quando você ergue a mão para o céu, você está dizendo: eu dependo de ti, sou carente de ti, sou dependente de ti, anseio pela tua presença, preciso do teu cuidado, preciso da tua proteção, preciso da tua direção, preciso do teu amparo. Remanchou, rimira, mandai. E Jabes, quando ele diz: se a tua mão for comigo, ele pede uma bênção garantida. E diz a palavra do Senhor que ele continua orando e dizendo: se fizeres que do mal eu não seja atingido. Sabe o que é isso? Deus ouviu a oração dele, deu para ele uma bênção grande, expansiva, a mão do Todo-Poderoso com ele. E agora ele está dizendo: se fizeres que do mal não seja atingido. Ou seja, Senhor, cobre a minha vida com a tua proteção. Aí o salmista vai dizer para nós no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas asas, e debaixo da tua proteção estará seguro. Oremanto caia, surimiandarabai. A proteção é dele. Ele te esconderá debaixo da proteção dele. Pode levantar obra de feitiçaria, pode levantar inveja, pode levantar perseguição, pode fazer cara feia, pode querer destruir o plano, o projeto, a família, mas a igreja está escondida debaixo da proteção de Deus. A igreja não está escondida dentro de uma lata enlatada. A igreja não está como conserva dentro de uma lata. A igreja está debaixo das asas do Onipotente. Ele manda na igreja, ele opera na igreja, ele faz milagre na igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Ei, meu querido, você não
não chegou aqui nesta banda de paraquedas. Tu não chegaste nesse coral de paraquedas. Não chegaste neste altar de paraquedas. Ele investiu em você um preço muito caro, preço de sangue na cruz do Calvário, quando ele deu o brado e diz: Tetelestai, Tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dizendo: a partir de hoje, Satanás, tu não tem domínio nenhum. Eu tenho todo o domínio no céu, na terra, no inferno. Arabaia, surimicanchurabaia, alabaia, surimianda, arabaia. Ora manchora mandagaia, suramandarabaias. Ele é tão grande, tão grande, tão poderoso, tão fiel. Que Ele protege, Ele guarda. Não precisa ter medo de perseguição, não. Se tem perseguição é porque tem fruto. Se está te perseguindo é porque está dando certo. Porque quando está do lado do diabo, ele nem faz questão de perseguir. Quando não está orando, ele nem faz questão de mandar aprovação. Uma amiga minha de ministério disse: pastora, parece que quanto mais eu oro, mais Satanás levanta. Mas eu disse, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista na oração, resista no jejum, resista na comunhão, resista na leitura da palavra de Deus. Porque quanto mais nós buscamos e depositamos, mais o céu se abre. Oramanchoqueia suramandarabaia, suramandarabaia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o Jabes vai pedir a proteção de Deus. Eu te pedi ajuda na pregação. Eu estou um pouco cansada hoje. E Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, foi sexta para sábado, meu bem. Foi sexta para sábado. Sexta para sábado. Quinta para sexta. Meu esposo abriu a igreja 7h da noite. E eu fui para Açucena levar umas pastoras no aniversário de outra pastora. Voltei de Açucena, 1h30 de viagem. Dirigi para ir, para voltar. E fui para a igreja 11h35. Porque os irmãos já estavam lá 7h da manhã. Nós saímos da igreja 9h da manhã. Toda a igreja orando a noite toda. Oração e uns 10 minutos de palavra. Oração e uns 10 minutos de palavra. 4h da manhã o corpo começou a sentir. E eu disse: Senhor, eu quero continuar. Quando pensa que não, que eu olhei, já estava dando 6, 7. Irmãos, um poder invadiu aquele lugar de uma maneira tão poderosa. Porque quando a igreja reúne para falar com o céu se abre. Eu vi idosas ali clamando. Eu vi idosos ali clamando. Quando meu esposo abriu o propósito, nós pensamos assim: vamos ficar com 3 pessoas. A madrugada, pelo menos uns 3. Já colocamos até na mente aqueles mais chegados que ajudam a gente. Sabe aqueles que dizem: pastor, conta comigo. Pastora, conta comigo. Mas conta de verdade mesmo. E é como Arão e Ur que Deus levanta na nossa trajetória. Irmãos, pensamos 3h da manhã, 4h, vai ter só 3 pessoas. Mas a igreja estava lotada, sedenta pela palavra, pela presença, pela glória. Jesus curou, Jesus operou maravilha. E o céu está dizendo: continue orando.
Continue intercedendo. Continue, porque a oração tem força para poder mover o céu. A palavra que está escrita aqui nesta noite é oração. E se tu dividir isso no meio aqui, vai estar dizendo ora e age, ora ação, ora ação, ora e lê a palavra, ora e congrega, vem para o ciclo de oração, vem para a Santa Ceia, vem para a escola bíblica, vem para o culto. Tira um momento na sua casa e começa a falar com Deus. Não deixa a oração passar despercebida. Não pula na cama e acorda no outro dia. Dobra o teu joelho e diz: Deus, até aqui eu cheguei, porque a tua mão me sustentou. Quantos deitou na UTI hoje não levantou mais? Quantos estão hoje sem poder abrir os olhos dentro de um leito de UTI? Mas quando deitar, diga: em paz me deitarei, em paz me dormirei, porque só tu, ó Senhor, me faz habitar em segurança. E quando acordar, olha para o céu e diz: deitei, acordei, levantei, porque o Todo-Poderoso me sustentou. Eu vim pregar para uma igreja que está sendo sustentada pela mão dele. Já chegou aqui, já chegou aqui os adoradores que agradecem a Deus por tudo. A irmã disse que não vai murmurar mais. Muito bem, minha irmã, não murmure nunca mais, porque a murmuração cancela as bênçãos do céu, mas a adoração, a gratidão atrai as bênçãos do eterno. Deuteronômio no capítulo 28 vai dizer assim, 28 ou 26, se não me falha a memória, que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. Você não é pior do que ninguém. Você não é o coitadinho, a coitadinha. Tem gente que está tão cheio de coisa, né? Que parece que o problema dele é maior do que o outro. Vocês já sabem de um problema que eu estou enfrentando hoje. Mas há 4 meses sepultei uma irmã. E já sepultei 3 irmãos de 38, 45, 61 anos. E estou com um irmão de 56 na UTI. E o médico diz: só a graça, só a misericórdia. Mas eu olho para o céu e digo: até aqui me sustentou o Senhor Jesus. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Ele levou meu pai, levou minha mãe. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, porque a adoração nos aproxima do céu. Ei, não queira morrer por causa de problema. Não queira entregar o cargo por causa de luta. Não queira parar na caminhada porque está com o coração triste. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, eu vim para a igreja dizendo: obrigado pelas minhas pernas, obrigado pela visão, obrigado pela voz, obrigado pelo direito de ir e vir. Eu poderia pregar aqui nesta noite e dizer para esta igreja, minha querida irmã, que Deus ia colocar paralítico aqui de pé. Poderia. Eu poderia pregar aqui nesta noite e dizer para você que entrou o cego aqui e está enxergando. Que dentro dessa igreja, essa igreja que eu nunca vi, já entrou paralítico e está andando. Já entrou mudo e está falando. E tem uma coisa: se entrar um cadeirante ali e ele saltar da cadeira, pode ter certeza que o teto, vocês entenderam, vocês pegou, porque vocês são inteligentes. Mas olha do teu lado aí, tem resposta de oração. Estava cega, estava surdo, estava mudo, estava paralisado,
estava paralítico, mas foi curado. Você está entendendo que eu estava cega, que você estava cego, mas entrou aqui dentro dessa igreja, levantou a sua mão cansada, aceitou Jesus como Salvador. A sua visão espiritual abriu, o seu ouvido abriu. Alaia suremanchurimicaia. É por isso que Satanás não vai te deixar paralítico novamente. Porque quem diz para você, levanta, toma a tua cama e anda, não foi qualquer pessoa, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu está entendendo que nem era para você estar aqui. Entrou cego, entrou mudo, entrou surdo, mas está aqui cantando na banda, cantando no coral, adorando o céu, explodindo o inferno e dizendo: eu não paro por nada, porque quem me chamou garante a minha vitória. Eu vim pregar para os eleitos, escolhidos, separados, consagrados, ungidos, chamados, preparados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Já chegou aqui? Já chegou aqui? Levanta a tua mão. Eu estou vendo mão lá na galeria levantada. Eu estou vendo mão aí atrás levantada. Nada pode tirar de você o desejo de adorar o Senhor Jesus. A gratidão, ela atrai as bênçãos do céu. A palavra do Senhor vai dizer que Deus lhe concedeu o que Jabes havia pedido. Eu já estou terminando para não cansar vocês. Mas você pode dizer para essa pessoa, pega na mão dela e diga para ela: Deus vai conceder o teu pedido nesta noite. Vai ter testemunho, pastor. Vai ter testemunho, pastora. Vai ter testemunho, pastor Samuel. Vai ter testemunho, minha querida. Porque tem pedido subindo e tem resposta descendo. Olha aí, olha aí, olha aí. Aramaia, Suramanchu, Rimianda, Arabai. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto, porque o inimigo achou que tu nunca mais ia voltar a orar, que tu nunca mais ia voltar a falar em línguas estranhas, que tu nunca mais ia dar glória a Deus e aleluia por causa das lutas, das dificuldades. Satanás pensou que ia te parar esse ano no meio da caminhada, mas ele já está batendo de marcha ré, porque o céu está ouvindo o pedido aqui. O céu está ouvindo o pedido nesta noite. Está descendo resposta do alto. Alabassura manchu calamanchu ramando arabaia. Ayando cassuri me andarabaia. Adore mesmo desanimado. Levante a mão mesmo cansado. Glorifica mesmo sem querer. Porque quando tu faz essas coisas, alguém do céu pisa na terra e a resposta desce. Olá, Bassurabaia. Eu sinto a presença dele aqui. Ele chegou. Ele está aqui. Ele está aqui. A sua glória paira sobre este lugar. A sua glória paira sobre este lugar. Receba o renovo dele agora. Receba a autoridade dele agora. Receba poder de Deus agora. Eu não vou chamar aqui na frente por causa do espaço, mas se não é batizado com o Espírito Santo, fale mistério com Deus agora. Seja batizado aonde você está, em nome de Jesus. Turaba.
chorabas. Tuia. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ore sem cessar, unidos em oração com súplica. Quando você ora, você chega desanimado e sai cheio da presença dele. Diz a palavra do Senhor que Jabes tornou-se mais ilustre do que todos os seus irmãos. Era para ser uma história de fracasso, pastor. Era para ser uma história de derrota, pastor. Era para ser, minha querida, uma história triste. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui nesta noite: não importa o que você passou para chegar até aqui. Não importa quanto desprezo, quanto abandono. O Senhor está dizendo: pode uma mãe esquecer-se de um filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele não desampara. A sua história não será marcada. Isso é profético. Levanta a tua mão e receba. A tua história não será marcada pela dor, nem pelos abusos, nem pelas agressões, nem pelas humilhações, nem pelas feridas da infância, da juventude, ou até mesmo na vida adulta, nem pelos xingamentos que você recebeu. A tua história não será marcada pela dor. A tua história será marcada pela presença do Senhor. Ai, anchoremanturei macaia suremandarabaia. Jabes foi reconhecido. Ele passava e todos tinham que dizer: venceu. O mais abençoado da parentela, o mais próspero da família, o mais ungido na casa dele. Por causa de uma decisão, ele decidiu orar. Não deixe que as pessoas definam ou decidam o teu futuro. Decida mudando a tua história através da oração. Porque se na tua casa teve derrota, vai ter uma vitoriosa, um vitorioso, um guerreiro, uma guerreira, um vencedor, abaia, surabaia. Deikaya, suiamdorabaia. Jesus está curando feridas aqui nesta noite através das orações. Teiamanchoremandarabaia. A oração tem tanto poder que tu não imagina. Se você sair desse culto e não orar, dentro da minha família, fui criado no meio de muitos irmãos, cheio de complexo de inferioridade. As minhas pernas saíam infecções, secreções, manchas na pele. Meu pai me levou a um centro de macumba e mandou fazer um remédio para mim tomar.
Eu tinha acabado de aceitar Jesus com 14 anos de idade. E escute, irmãos, que eu estou terminando. Minha mãe crente nos levou para a igreja, mas aos 10 anos eu fiquei desanimada porque eu chegava na igreja e sofria bullying dentro da igreja. Algumas pessoas colocavam apelidos em mim. E eu parei de ir na igreja. Mas nasceu uma sobrinha com problema de coração. E eu tomei uma revolta por crente muito grande. Principalmente da Assembleia de Deus. Irmã Maria Nadir, irmã Ângela sempre pregava para mim. E quando a irmã Maria Nadir chegava, eu saía de uma porta para ela não me ver. Mas nasceu uma sobrinha com o coração aberto. E não fechava. Eu ajoelhei na cozinha. Dobrei o joelho e disse: Deus, se tu cura, como os crentes dizem, como a minha mãe diz, porque filho de crente não é crente não. Se não aceitar Jesus, não é crente. Foi criado na igreja há 20 anos, mas confessou Jesus como Salvador. Levantou a mão e aceitou Jesus. Eu estava pregando, a minha filha de 6 anos veio chorando, a única alma que eu ganhei no congresso. A Sara aceitou com 5 e a Ana Laura com 6. Decisão delas. E eu ajoelhei e disse: Deus, se o Senhor curar a minha sobrinha, eu vou para a Assembleia de Deus e não vou arredar o pé de lá. Jesus curou minha sobrinha. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, sentei na mocidade com muita vergonha. Eu tinha muita espinha por rosto, perna estourada, muita mancha. O meu maior complexo era o espelho. Eu não conseguia calçar um calçado e olhar para o espelho. E eu incuída, tímida, vergonhosa, eu tinha muita vergonha até de andar perto das pessoas. Mas um dia Jesus me visitou. O pregador pegou o microfone, começou a pregar a palavra. E ele andava, ele batia o pé, ele baixava no altar, cheio de unção. Aí ele apontou o dedo para mim, eu quase dei uma parada cardíaca. E ele disse: você! Eu, ai Jesus, não é eu não, tem misericórdia. Vai mandar eu levantar. Olhe para mim, fique de pé. E eu fiquei de pé, tremendo de vergonha do povo. Assim te diz o Senhor: te curo hoje dos medos, dos complexos de inferioridade, e saro a tua pele, visita a tua saúde. E digo assim: pregarás a minha palavra. Aquele pregador sentou no púlpito e ele falou: olhe para mim. E ele arrancou as 2 pernas mecânicas e colocou do lado. E ele disse: tu vais subir morro, descer morro, semeando a palavra do Senhor. As tuas pernas vai a muitos lugares, te diz o Senhor. Telaia, sonhando, oremante, o queimantocai. Nós estávamos em Sucavão, região de Dores de Guanhães, pastoreando meu esposo. Recebi um convite para pregar na divisa da Bahia. E o irmão disse: minha irmã, tu prega para 6 pessoas. Eu disse: eu prego até para 1, quanto mais 6. O círculo de oração aqui são 6 irmãs, você vem? Eu disse: eu vou. Quando eu disse eu vou, eu disse: onde que é? 10 horas de viagem da onde eu morava. E eu dirijo, irmãos, de um estado para o outro. Mas eu sou muito submissa ao meu esposo, companheira dele. Eu tomo Santa Ceia, sou professora da escola dominical dos jovens, vou no estudo bíblico, vou na oração, eu congrego. Eu estou contando isso aqui porque se a gente só pregar, a gente não tem estrutura espiritual. A gente tem que congregar, alimentar também. E meu esposo disse: nesta viagem eu não quero que você vá sozinha. Leve o irmão fulano e a irmã fulana.
E eu chamei o Walter, mas a Rosiane, nós seguimos viagem. 10 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, eu disse, cadê a igreja? A igreja está fechada. Aí o irmão disse, não, tu não vai pregar na igreja. Faça favor, irmã Crislaine. Tu vai pregar aí dentro. Que eu olhei um salão fechado. Tinha um bar lá no fundo, cheio de bebida. Uns globos de umas luzes. Mas estava apagado porque o pastor é crente. E ele colocou umas cadeirinhas assim em cima do púlpito. E uma mesinha. E eu disse, que lugar é esse? Aqui é o centro comunitário. Onde acontece todas as festas pagãs da Bahia. Tudo que a senhora imaginar acontece aqui dentro. E eu falei, aqui será a festa das irmãs? Aqui será a festa das irmãs. Uma batalha espiritual travada. E eu comecei a olhar as irmãzinhas chegando de rosa. E sentando 1, 2, 3, 8. Eu falei, mas tem 10. Veio uma, me abraçou e disse, somos 10, porque 2 de outro ministério vestiu a nossa camisa. Irmã, nós estamos numa multidão, não é? Eu disse, uma multidão, minha irmã. Uma multidão grande. Aí o irmão disse assim, o povo não vem na igreja, minha irmã Crislaine. Então a gente veio aonde eles têm costume de frequentar. Porque aqui eles vêm. Irmãos, passou um tempinho, aquele lugar estava lotado de gente. Gente pela janela, gente lá atrás. E eu comecei a pregar, e eu comecei a cansar. E eu dizia, Jesus, eu não vou conseguir concluir. Aí eu olhava para as irmãzinhas, elas falando em línguas estranhas. Olhava para a outra chorando com a mãozinha levantada. Era como que eu olhasse para elas e a unção delas passasse para mim. E aquilo foi me dando força para ministrar. Quando pensa que não, já está falando em mistério, já está marchando naquele lugar. Quando comecei a fazer o apelo, 30 almas se converteu ao nome do Senhor. Jesus salvou 30 vidas naquele lugar. Foi vindo, ajoelhando em cima do púlpito, tirando o boné. Eu vi uma idosa de 80 e tantos anos aceitar Jesus. Porque aonde a presença de Deus chega, Satanás bate de retirada. Deus está me dizendo, Ele levanta pregadores aqui neste lugar. Rabaia Suremanchurimicaya. Está descendo a unção sobre a vida de crente aqui. Talento enterrado vai ser desenterrado nesta noite. Porque o Pai está chamando para a obra. O Pai está chamando para a obra. Vai pregar, vai louvar, vai profetizar, vai ganhar almas. Orabai Asuramandurimicanturamandarbai. Coloca de pé comigo adorando. Coloca de pé comigo adorando. Ei, choremantu queira maia. Deus não depende da sua situação financeira para te levantar. Deus não depende da tua aparência para te levantar. Deus não depende de ver como é que está a tua alma, os teus complexos e as tuas feridas para te usar. Ele é o remédio que sara. Ele é a voz que clama no deserto. Ai, anjorimicantorabai. Ele está aqui nesta noite e Ele está dizendo, volte a orar, volte a buscar a minha presença. Eu vou abrir os céus, nerabaia, suremanturimicaya, ayamtoremantokaya, suremandarabai. Você pode fazer uma coisa comigo? Levanta tuas 2 mãos para o céu. Nós vamos levantar um clamor aqui. Antes de eu fazer o apelo, eu vou levantar um clamor aqui. Eu não sei o tamanho da sua necessidade, mas o tema de hoje é ora e age. Oração. Ora e ação.
Sabe o que Jabes fez? Invocou o nome do Senhor. E é o que nós vamos fazer aqui nesta noite. E eu já entrego o microfone. Eu não sei a sua necessidade. Não sei quantas consultas passou pelo psiquiatra, psicólogo. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, se é conjugal, se é na saúde, se é familiar, se é no trabalho. Eu não sei se é causa na justiça. Eu não sei se é alguma coisa com filho, com parente. Mas tu sabe o teu problema aí. Eu estou mexendo com crente de fé. Eu estou mexendo com crente de fé. E quando a gente ora, Jesus faz. E quando a gente ora, o céu se abre. E quando a gente ora, o milagre desce. Oh, aleluia. Nós vamos fazer a oração de Jabes. Nós vamos invocar agora. Diz a Bíblia que tudo que unimos em oração, crendo, nós receberemos. Eu vou unir a minha fé com a sua fé agora, num só propósito. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu já estou ouvindo línguas estranhas aqui em cima. Eu já estou ouvindo aí embaixo pessoas falando em línguas estranhas. Comece a invocar o nome do Senhor. Eu quero ouvir a igreja clamando agora. Vai cair potestade. Vai cair complexo de inferioridade. Vai cair depressão agora. Vai cair síndrome do pânico agora por terra. Vai descer agora a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida, te encorajando para vencer, te encorajando para buscar, te encorajando para voltar a pregar nos presídios, nos hospitais, nas cadeias, nos trabalhos. Aquela obra que ardia no teu peito vai voltar a arder agora, pelo poder da oração. A luta não vai parar o chamado, a perseguição não vai te travar na caminhada. Orabaia, Ayandorabaia, Surimicaia. Clama agora comigo, clama agora comigo. Espírito de Deus, traga renovo para a igreja de Juiz de Fora, Pai. Aquele que chegou caído, seja levantado pela mão dele agora. Aquele que chegou cabisbaixo, seja alegrado pelo Espírito de Deus agora. Se entrou o crente aqui que há muito tempo não fala em línguas estranhas, seja renovado agora. Olha aí, olha aí, olha aí. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Olha aí, olha aí. Já tem crente sentindo a presença dele. Vai cantar e Jesus vai curar. Vai pregar e Jesus vai salvar. Vai orar e a enfermidade vai sair. Receba a presença do alto agora. O céu te ouviu. O céu te ouviu. O céu te ouviu. O céu te ouviu. Olha aí. Olha aí. Remantou rabaia surabaia. Oh. Tuiam choraman churaman churamandarabaia suramanahaya. Churaman churimiandarabaia surabaia. Explode o inferno agora adorando o nome do Senhor. Explode o inferno agora. A capetada que achou que tu ia parar este ano de 2026 pode voltar de marcha ré para o inferno, porque ele tem dono, ela tem dona, ela tem dono, ele tem dono, ela tem dono, ele tem dono. Jesus, 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 Jesus. Olha aí, olha aí, olha aí, meu Deus. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu estou sentindo a graça aqui. É a presença, é a presença. Está lá na galeria. Tem gente sentindo na galeria. Arabaia, Surabaia. Está no meio do povo. É a presença, é a presença, é a presença. Seja curada agora.
seja restaurada agora. Câncer maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Nódulo, sai agora, pelo poder da oração, seja curado. Receba um abraço do Espírito Santo. Jesus conhece a aflição do teu coração. E Ele diz: eu sou contigo. Erga a tua cabeça, porque grande é a vitória que coloca na tua mão. Receba agora, porque a minha graça te basta, diz o Senhor Jesus. Alaia, suyando, remando, gai. Com a igreja de pé adorando, eu quero perguntar: tem alguém que quer receber Jesus como Salvador? Eu vou fazer o apelo rapidinho. Olha do teu lado se tem alguém não crente. 1 minuto eu faço um apelo e entrego o microfone para quem é de direito. Olha do teu lado se tem alguém. Esse momento, irmãos, é momento de batalha espiritual. O culto não acabou. E o inimigo não quer que vidas venham aqui na frente. Se tiver alguém parado na caminhada do teu lado, diga para essa pessoa: eu vou com você lá. Jesus quer te abraçar. Jesus quer te perdoar. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Cadê a primeira pessoa? O Espírito Santo te chama. Se tiver na galeria, desça da galeria. Jesus te viu, corre, desça da galeria e vem entregar sua vida para o Senhor. Eu não posso mais segurar os irmãos, mas Jesus está chamando vidas aqui na frente nesta hora. Oh Espírito Santo, traga esta vida. Traga esta vida. Cadê você? Desça da galeria. Se você estiver em cima, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor. Receba o perdão do teu pecado e o teu nome escrito no livro da vida. E se Jesus voltar hoje, tu subirás junto conosco para a glória. Olha do teu lado aí correndo, irmãos. 30 segundos para você vir aqui na frente. Não perca o céu. Saia deste culto de mãos dadas com Jesus. Olaia, sonhando, caia, sou. Você que está parado na caminhada. Você que ainda não é crente. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor. Corre. Venha receber o abraço do Senhor. 10 segundos para você vir aqui na frente. Venha, a igreja está de pé adorando. O Espírito Santo está trazendo. O Espírito Santo está trazendo. Oh, Lion Show. Está chegando aqui a primeira vida. A primeira vida já está chegando aqui. Abraça com ela, minha irmã. Abraça com ela. Cadê a segunda? Está descendo na galeria. A segunda já está descendo na galeria. Cadê a terceira? Cadê a terceira? O céu está em festa. Olha que coisa linda. A irmã vem trazendo a alma, marchando na presença e falando em língua estranha. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus quem faz isso. Eu estou aguardando a terceira alma. Eu estou aguardando a terceira alma. Cadê você? Corre, corre. Jesus te viu. Ele é o remédio para a tua alma. Está chegando aqui um adolescente, uma criança. A terceira vida já chegou aqui aceitando Jesus. Cadê a quarta vida? Desça da galeria. Tem mais vida para vir. Jesus te viu.
Ele te chama agora. Espírito Santo, traga esta vida aqui. Traga esta vida aqui. Oiamchouramanto caia suramaia. Alasto caiantou queichonteira manto calabai. Alaiandoura manchouri me andarabai. A igreja daqui, irmãos, está me surpreendendo. Vocês são crente para morar no céu. Na hora do apelo eu não estou vendo vocês ir embora, mas eu estou vendo vocês clamando e Deus esvaziando o inferno e povoando o céu. Cadê a quarta vida? Corre 5 segundos para você vir. Corre. Seja trazido pelo Espírito Santo agora. Seja trazido pelo Espírito Santo agora. Tem mais vidas para vir, irmãos, e eu estou aguardando. Esse momento é um momento que Satanás diz assim: vai hoje não, vai o dia que tu sentir. Mas o Senhor diz para nós nesta noite que salvação não é sentimento, é decisão. Eu decido servir a Cristo. Está chegando a quarta vida ali. Jesus está trazendo ele, está trazendo o filho dele. A quinta vida está aqui para me encerrar. Cadê a quinta vida? Corre. Se dependesse de mim e dos irmãos, ficaríamos aqui até 3 horas da manhã. Mas nós temos que ser submissos ao horário, porque a igreja está aqui desde 6 horas da tarde. Não é pouco tempo, é muito tempo na presença. Então não perca tempo. Corre 1 minuto para você vir aqui. Jesus te viu, Ele te chama agora. Desce. Remandarabai. Eu preciso encerrar o apelo. Cadê você? Corre. Olha do teu lado aí se tem alguém. Eu estou encerrando o apelo. Tem mais uma vida que precisa vir aqui. Eu vou repetir. Salvação não é sentimento. Quando eu sentir aquele choro, aquela vontade, eu vou. Hoje não. Salvação é decisão. Eu decido servir a Cristo. Decida por Ele agora. Cadê a quinta vida? E eu vou encerrar. Cadê a quinta vida? Desce. Jesus te viu. Não vai para casa sem Jesus. Está descendo lá. Tem uma presença na galeria ali, sobrenatural do Espírito Santo. Olha lá. Olha o Espírito de Deus trazendo. Jesus está fechando esse trabalho com chave de ouro. Já chegou mais um aqui. A sexta está vindo lá. Olá, manchouri me cantorabai. Orabai, assuri me andarabai. Pode adorar a igreja. Pode adorar a igreja. A presença do Pai está aqui. A presença do Pai está aqui. É para adorar de pé. O céu está sendo povoado. Estenda a mão para cá, vamos orar. Vamos orar. O Senhor está fechando com chave de ouro. Maior milagre não é cura de enfermidade. Maior milagre não é porta de emprego aberta. Maior milagre
é uma vida se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Olha que lindo, irmãos. Tem gente prostrado aqui de joelho. Tem uma moça chorando ali na presença do Senhor. Tem mais um adolescente que veio aqui entregar a vida dele. Estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, no teu altar eu te entrego essas vidas agora. No teu altar, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, meu Deus. Sustenta eles, abençoa eles, segura na mão deles, ó Pai. Que Satanás não tenha nenhum poder, nenhuma influência, mas que os projetos do Senhor sejam grandes sobre a vida deles agora. Receba o abraço do Espírito de Deus. Vocês que vieram aqui na frente, o seu nome foi escrito no livro da vida. Se a trombeta soar hoje, vocês subirão junto conosco. Irmãos, abraça eles. Diga para eles a melhor coisa que você fez. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu passei uns minutinhos do tempo,